Nos quadrinhos da Marvel, Sentry é apresentado como o Guardião Dourado do Bem, um super-herói clássico que inspirou muitos outros, que possui o poder de 1 milhão de sóis explodindo e que até mesmo é capaz de rivalizar com o Hulk em seu estado mais poderoso. Devido a esses elementos, a capa, super força e capacidade de voar, muitos o chamam de Superman da Marvel Comics. Sentry realmente tem vários elementos visuais e narrativos derivados do Superman. Porém, na história há outro personagem que parece mais próximo. Uma das características mais marcantes do Sentry é que ele foi introduzido nos quadrinhos da Marvel retroativamente. Ou seja, como um personagem que estava lá antes dos Quatro Fantásticos, Hulk ou Homem-Aranha, mas que foi esquecido devido a circunstâncias misteriosas. E essa característica não se alinha tanto com o Superman, mas com outro personagem. Um super-herói com histórias perdidas e esquecidas no tempo. Ele também foi forçado a viver uma vida comum, desconhecendo o grande poder que residia nele. Quem é esse personagem e como ele se relaciona tanto com o Superman quanto com o Sentry? Vamos falar sobre isso neste vídeo porque vamos dar uma olhada na história original do Sentry. Os personagens que o inspiraram e como adaptaram este conceito para o filme, Neo Avengers ou Thunderbolts. Vamos começar. Vamos falar primeiro sobre quem é Sentry nos quadrinhos? Robert Reynolds acorda subitamente após ouvir um trovão à distância, enquanto diz, ele já voltou. Sem saber o que estava ocorrendo, sua esposa tenta convencer Robert a voltar para a cama, mas ele a acalma dizendo que vai passear com o cão. Ele não quer preocupá-la, seria ilógico. Mas Robert sabe que The Void, seu maior adversário, retornou mais cruel e perigoso do que nunca, e que apenas ele tem a capacidade de detê-lo. Neste ponto da história, os leitores veem Robert apenas como um homem de meia-idade acima do peso e alcoólatra. O que se torna evidente pelo fato de ele esconder garrafas em sua casa. Mas logo percebemos que talvez haja algo mais por trás dele. Entre memórias fragmentadas, Robert relembra antigas HQs da Marvel sobre um jovem que descobre uma fórmula secreta. Uma que o transforma milagrosamente e o faz brilhar com uma energia desconhecida, a energia de 1 milhão de sóis explodindo. Com a qual se torna um valente super-herói chamado Sentry e vive dezenas de grandes aventuras ao lado dos heróis mais poderosos da Terra. Se isso é verdade, por que ninguém se lembra? Por que o universo Marvel parece ter esquecido completamente? Essa é a premissa do quadrinho The Sentry, número 1 de Paul Jenkins e Jai Lee. Um quadrinho onde pouco a pouco começamos a juntar as peças do enorme quebra-cabeça que é a mente de Robert Reynolds. Sua relação com outros personagens da Marvel e um misterioso e perigoso adversário chamado The Void. Se você prestar atenção quando conhecemos a história por trás de The Sentry, uma que tem a ver com memórias fragmentadas e um herói esquecido, notamos que o personagem não é tão parecido com o Superman quanto pensávamos no início. Geralmente, o Sentry é visto como um personagem derivado do Superman por várias razões. Nas primeiras HQs, ele foi retratado como o herói mais poderoso de seu universo, um símbolo de esperança e do estilo de vida americano. Amado e admirado por todos. E que inspirou toda uma geração de super-heróis que vieram depois dele, como o Quarteto Fantástico e os X-Men, até que o mundo o esqueceu. Em Novos Vingadores, eles adaptam elementos do projeto Sentry, que buscava criar um super-herói com características icônicas e atemporais, como o S no emblema e o traje, mas isso é apenas a camada superficial do personagem, porque Sentry, em essência, é uma simulação. Seu poder não vem do sol, como ele acredita inicialmente, mas de um soro viciante. A coragem de Sentry esconde um medo profundo de espaços abertos. O mais terrível é que o herói nacional amado por todos talvez tenha tirado tantas vidas quanto salvou, já que sua psique fragmentada se manifesta através de um ser sombrio chamado The Void, ao qual Sentry vê como sua nêmesis, sem saber que se trata de uma projeção de si mesmo, Sentry. Então, é um símbolo artificial que emula as qualidades de um super-herói clássico como Superman, mas que realmente representa um super-herói de outra geração? Um que nasce do trauma, da ansiedade e da desconfiança. Um super-herói da era pós-11 de setembro, moldado pela paranoia, a vigilância constante e o medo de que o maior poder do mundo também possa representar sua maior ameaça. Sentry não reflete o que o mundo aspira a ser, reflete o que teme que já é. Isso o distancia do Superman, mas o aproxima de outro personagem já visto nos quadrinhos. Entre Superman e Sentry há outro personagem, um super-herói que funciona como elo perdido entre ambas as narrativas, Miracle Man, cuja história é super interessante tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. Quando o Superman fez sucesso no final dos anos 30, várias empresas começaram a criar cópias descaradas dele, com a intenção de abocanhar uma parte do mercado do Homem de Aço. Algumas delas, como Wonder Man ou Master Man, não chegaram a lugar nenhum. Mas logo, Superman encontraria um rival à altura. A Fawcett Comics pegou elementos do Superman, misturou com elementos cômicos de quadrinhos tradicionais e lançou um super-herói chamado Capitão Marvel.
o qual foi um sucesso com o público jovem e em um ponto da história até chegou a vender mais quadrinhos que o próprio Superman. A Detective Comics não gostou disso e processou a Fawcett. Por isso, a Fawcett, durante alguns anos, entre uma coisa e outra, foi obrigada a parar de publicar as histórias do Capitão Marvel. Isso gerou uma consequência inesperada na história dos quadrinhos. Na Inglaterra, eles reimprimiam as HQs do Capitão Marvel. Quando os ingleses ficaram sem novas histórias para publicar, eles criaram seu próprio personagem, o Marvelman, que era basicamente um plágio do Capitão Marvel. A história era sobre um menino que virava um super-herói adulto ao falar uma palavra mágica. Eventualmente, este quadrinho parou de ser publicado, mas foi revivido e reinterpretado muitos anos depois, nos anos 80, sob a caneta do jovem escritor Alan Moore, com o nome de Miracle Man. Este é realmente um dos quadrinhos mais importantes na história dos super-heróis? Trata-se de uma história sobre um homem de meia-idade chamado Mike Moran, que tem sonhos em que voa e é incapaz de se lembrar. Uma palavra mágica poderosa. Na primeira edição, Mike se lembra dela. Ele se transforma novamente em Miracleman e subitamente recorda todas as aventuras vividas em sua juventude, salvando o mundo incontáveis vezes. Mas por algum motivo parece que o mundo inteiro o esqueceu. Isso se assemelha ao que ocorre com Sentry, que também é visto como um homem de meia-idade que subitamente recorda centenas de aventuras em um mundo que aparenta tê-lo esquecido. As semelhanças continuam, pois o renascimento do Sentry também traz de volta o enorme perigo que é The Void. Quando Mike Moran lembra que é Miracle Man, também desencadeia algo que havia sido enterrado em seu ex-companheiro, Johnny Bates, o Kid Miracle Man, um jovem com poderes de um deus que se tornou cruel e impiedoso com os anos. Tanto Sentry quanto Miracle Man nos falam de uma redescoberta heroica que termina em tragédias, porque em ambas as narrativas o despertar do herói também liberta o monstro. Ambas as histórias dão razões diferentes de por que ninguém se lembra deste herói. O que mais gostei em Sentry é que funciona como uma espécie de meta-história. Por isso, nas primeiras edições de Sentry, Jay Lee realiza capas e painéis de quadrinhos fictícios no estilo de vários autores. Esses painéis retomam diretamente o estilo visual de Jack Kirby, com os chamados Kirby Crackles, que são esses pontos que denotam energia em vários quadrinhos da Marvel. E essa maneira única de Kirby conceber perspectiva e anatomia, algo que não vimos em Miracle Man ou Sentry. Sugere-se que não apenas o universo Marvel esqueceu deste personagem, mas nós, como leitores, também o fizemos. Conforme a história avança, vamos lembrando junto com outros grandes personagens da Marvel. Sentry era um grande amigo do Quarteto Fantástico. O anjo dos X-Men o ensinou a voar melhor. Como é que Peter Parker ganhou um Pulitzer por tirar sua foto e como é que Sentry se tornou a única pessoa em quem Hulk confiava? Infelizmente, as características que considero mais interessantes do personagem não foram adaptadas para o cinema. Contudo, o universo cinematográfico Marvel retoma outros elementos cruciais do personagem, como o desejo de fazê-lo um super-herói atemporal e icônico. E principalmente a batalha de Bob contra uma versão sombria de si mesmo, uma entidade que explora seus medos e inseguranças. E funciona para contar uma história que fala sobre a saúde mental e que impacta diretamente o resto dos personagens no filme. Isso é compreensível, pois o universo cinematográfico Marvel é uma franquia que apela ao público em geral, não apenas aos fãs de quadrinhos. Portanto, talvez este conceito de meta-história e do herói esquecido não teria sido tão bem aceito pelo público. Principalmente porque uma das regras mais claras que Kevin Feige seguiu ao construir esta grande franquia é tentar, na medida do possível, criar histórias simples que possam cativar qualquer tipo de público. Histórias que cativam pela sua simplicidade, permitindo revisitá-las repetidamente. Entretanto, não podemos ignorar que nos quadrinhos, Sentry possui uma origem cativante que transcende sua força pela qual é amplamente conhecido. É um personagem que nos foi originalmente contado. Uma meta-história que aborda temas de saúde mental e que certamente representa essa paranoia que se viveu após 2001. Chamar Sentry de Superman da Marvel é limitar as qualidades mais interessantes de ambos os personagens. Porque tanto o Homem de Aço quanto o Guardião Dourado do Bem têm qualidades que vão muito além da força bruta. E aí está o verdadeiro coração de cada um desses personagens. Se você se interessa pelo tema, postei uma infografia gratuita no meu Instagram mostrando a evolução do Superman ao Sentry, com todas as versões existentes. Deixo também um vídeo em que falo a fundo sobre direitos autorais do Capitão Marvel. Por hoje é isso, sou o Geek Orientador, o Monitor Geek, e continue vendo além do óbvio.